Stuck in My Bedroom é uma espécie de ARG que se deu início no TikTok, porém é bem mais famoso no YouTube, onde ele tem muito mais views, é por lá que ele se comunica com as pessoas. E basicamente esse ARG ele se consiste em um garoto que está preso no seu próprio quarto, que toda vez que ele abre a porta, ele basicamente se encontra numa versão espelhada do seu próprio quarto novamente. O vídeo começa. Ele tá gravando o próprio quarto, então ele vai em direção à porta e passa por ela. Pensando que vai dar no seu corredor, ele vê seu quarto de novo. Então ele volta e tenta abrir mais uma vez. Ele volta de novo pro seu quarto. Ok, a gente entende que ele já tá preso no quarto dele. No segundo vídeo, é quase a mesma coisa do primeiro. Ele mostra que está escurecendo e que ainda continua preso no seu quarto. Ele fica procurando alguma solução, mas sem saber o que fazer. Já escureceu e as luzes foram apagadas. As únicas coisas que funcionam é seu LED e algumas tomadas. Ele parece nitidamente preocupado com o que está acontecendo. Eu e meus amigos vendo esse vídeo, a gente ficou com 3 dúvidas. Por que ele não quebrou os vidros e saiu pela janela? O que ele ia fazer para comer, já que não tem nenhum sinal de comida? E outra, por que ele não entrou em contato com ninguém? Mas calma, que as perguntas já serão respondidas. Vamos pro capítulo 2. Ele percebe que no PC não tem mais internet, mas por sorte ele tem o celular dele, então enquanto ele tiver celular, ele vai ter um meio de distração. Já no clipe 5, dá pra perceber que ele não consegue muito ver as coisas que estão acontecendo lá fora, já que tá tudo escuro, mas ele fala que parece que tá tudo normal. Aqui já dá pra saber a resposta de uma das perguntas, que é de como que ele vai conseguir água e comida, e agora a gente sabe que as únicas fontes de comida que ele tem são as últimas coisas que ele levou pro quarto antes de ficar preso. Aqui a luz de LED do quarto dele apaga e aparentemente as tomadas param de funcionar. O que é um problema, já que ele tá só com 10%, então se o celular dele descarregar, ele perde a única fonte de comunicação que ele tem. E já que a luz de LED apagou, ele só tem uma fonte de iluminação agora, que é a lanterna. Às 8 da manhã, a luz e as tomadas voltam a funcionar e ele finalmente consegue carregar o celular dele. O dia mudou, mas parece que no quarto não mudou muita coisa, já que se ele passa da porta, elas continuam dando no mesmo lugar. Ele disse que na noite passada ele tentou abrir a janela, mas parece que ele não teve sucesso. E ele fala que ele vai tentar quebrá-la mais tarde, mas não sabe se tem força pra isso. Ele disse que vai começar a seguir as sugestões de algumas pessoas, e uma delas foi movimentar alguma coisa do quarto, trocar alguma coisa de lugar pra ver o que acontece. E aí a gente consegue perceber que o quarto é espelhado e que não muda nada quando ele passa da porta. Clipe 9 ele já mostra que tá sem água, e então ele começa a cogitar a ter que beber a água do próprio globo de neve que ele tem portátil na mesa. Vão ter bastante clipes assim, sem mostrar nada demais pra história, só mostrando como a situação dele tá bem crítica. Agora no clipe 10, ele finalmente diz que vai esclarecer algumas dúvidas e perguntas que continuam fazendo pra ele nos comentários dos vídeos do YouTube. E ele deixa claro que já tentou entrar em contato com outras pessoas e até com a própria polícia, só que segundo ele, ninguém respondeu e nem ao menos deu chamada nos telefones. A próxima dúvida que ele aponta é em questão do que consegue ver por debaixo da porta. E ele diz que não consegue ver nada realmente concreto, e que vai postar um vídeo logo em seguida mostrando como é debaixo da porta. E em questão da janela, ele diz que ela já não abre, e ele até cita que poderia tentar quebrar, mas não sabe se tem força suficiente. Ainda no clipe 10, ele fala que na última hora ele esteve andando pelas portas para ver se eventualmente achava algum tipo de fim entre elas. Ele também fala que não consegue quebrar entre as paredes ou portas porque ele não tem nada que possa usar no quarto para ajudar ele a quebrar. E no final desse clipe ele deixa claro que se tiverem ideias do que está acontecendo é para deixar nos comentários. Agora corta para o clipe 11, onde ele havia dito onde ele vai mostrar como é por debaixo das portas. E mostra e diz que é como se tivesse uma parede sólida atrás dela, e que ele consegue tocar nisso. E diz que parece uma espécie de tecido. E no final ele ainda passa pela porta novamente e se encontra ainda no mesmo quarto espelhado. Depois disso não teve nada muito mais importante no clipe 12, além do fato dele citar que ouviu o som de alguém batendo na porta. No clipe 13, ele mostra as supostas batidas que ele havia falado no clipe anterior. Então ele passa pela porta direto e encontra nada além de seu próprio quarto de novo, do outro lado. Após alguns clipes que não tem muita importância para a história, voltamos já no 17, onde ele já está cogitando quebrar a janela, porque ele já está com muito tempo sem água e nenhum tipo de suprimento. E no clipe seguinte, ele toma uma decisão e decide que vai esperar até de manhã para quebrar a janela com o hoverboard, porque ele já não aguenta mais. No clipe 19, ele fala que acha que é um tipo de padrão quando anoitece, que quando são as 8 horas da noite, as luzes se apagam, e quando são as 10, todas as tomadas param de funcionar, incluindo as fitas de LED que ele tem no quarto. E no clipe 20,
já está perto das 10 horas e ele vai testar se realmente é um padrão, hein? Ele realmente estava certo, e as tomadas param de funcionar sempre às 10. No clipe 21, já amanheceu, e ele diz que vai tentar finalmente quebrar as janelas para ver se ele consegue contato com o mundo exterior, porque ele já não aguenta mais de sede nem fome. Parece que ele não teve muita sorte. No clipe 22 ele disse que já esteve tentando por horas, e as janelas realmente não quebram. No clipe 23, ele já tá tão debilitado que não consegue nem agarrar mais a câmera sem evitar dela tremer. E ele deixa claro que se precisa de água urgentemente, e diz que se alguém tem alguma sugestão de como ele pode sair dali, é pra mandar na DM dele, do TikTok. Então alguém decidiu mandar mensagem pra ele. O nome dele era Doug Wallace. Essa é uma das partes mais legais do ARG, que é quando alguém entra em contato com ele de fato. O Doug Wallace então manda o seguinte: Ei, eu vi que você abriu a caixa de sugestões para quem tivesse algo que podia falar para como sair do quarto. Então eu tive uma ideia. Pega alguma coisa de metal, tipo um garfo. Eu vi que você tem um garfo no seu quarto em algum vídeo. Pega o garfo e coloca embaixo da porta. Aí pega alguma coisa pequena e coloca em cima da parte do garfo que está para fora. Depois, coloca algum peso na maçaneta. Aí pega sua lanterna e bate um garfo com toda a força. Basicamente, como aquele lugar funciona é o seguinte: as portas levam para o vazio até serem abertas. Então, se você bater no garfo, como às vezes a física não funciona direito lá dentro, o garfo vai esticar e bater na maçaneta, abrindo a porta. E também o peso na maçaneta do seu lado vai ajudar a isso acontecer. Realmente funcionou. Ele conseguiu abrir a porta do banheiro, mas ele ainda não tinha conseguido sair. Nesse clipe, ele agradece ao Doug Wallace, falando que ele salvou a vida dele. A porta abriu. Ele agora vai tentar entrar dentro do banheiro. Ele entra no banheiro. Ele consegue tomar água. Ele realmente conseguiu. Mas ainda assim, não havia terminado. Mas ele ainda não havia saído do quarto. O resto da história vai ficar para uma possível parte 2. E esse foi Stuck in My Bedroom, um ARG sobre um menino preso no próprio quarto. Muito obrigado por assistir e se inscreva no canal.